Shabbat Shalom a todos meus irmãos e amigos que têm nos acompanhado. É um motivo de muita alegria nós darmos a cada Shabbat falando da grandeza do Deus de Israel, da grandeza do nosso Deus. E todas as vezes, meus irmãos, que nós paramos nesse dia, nessa noite de Shabbat, num dia de Shabbat, nós estamos proclamando para as pessoas que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Nós estamos dizendo para as pessoas que nós servimos e adoramos o Deus verdadeiro, o Deus Criador dos céus, da terra e da fonte das águas. E é um motivo de muita alegria. Eu sinto muito alegre quando chega Shabbat, quando chega esse dia de Shabbat, eu entro em outra dimensão. É uma alegria que não tem como explicar quando você entende Shabbat. E eu quero nessa noite compartilhar com vocês essa prévia, uma prévia da Parashá Re'eh, a prévia da Parashá Re'eh. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ver aqui isso. Então, estarei assim dando uma prévia dessa Parashá Re'eh, a qual será ministrada amanhã na Praça José Bastos, Itabuna, Bahia, diretamente do canal Ministério Davar nas Praças. Então, essa prévia estarei assim trazendo alguns assuntos rasos, estarei trazendo alguns assuntos que nós não estamos acostumados a ouvir. Irei trazer nessa prévia e amanhã pela tarde estarei entrando mais profundo nessa Parashá de Re'eh, ou veja o que o Eterno tem feito, veja o que o Eterno tem colocado diante de nós, a bênção e a maldição. Então, para nós, meus irmãos, nós escolhemos servir a Deus. E nós podemos escolher não servir a Deus, porque nós temos o livre-arbítrio, a qual o Eterno deu ao ser humano. Os anjos, segundo os nossos sábios, ele não tem livre-arbítrio. Ele é que nem um robô. Ele é programado, né? Ele não pode dizer não ao Criador. Tem outros assuntos da rebelião, mas futuramente nós estaremos entrando nesse tema. Mas dessa Parashá, vai falar de bênção e maldição, a destruição da idolatria, vai falar do lugar que o Eterno escolheu para levar o nome dele, vai falar das leis alimentares cacherutes, dízimos, cuidado com os pobres, ano da remissão do Shemitah, o primogênito dos rebanhos e as 3 festas de peregrinação. Então vai ser uma prévia mais didática. Não vou explanar fundo agora, como eu costumo fazer. Vai ser mais didático, vai ser um estudo, uma prévia, porque amanhã no Shabbat, no Shaharit Shabbat, pela manhã nós estaremos falando de forma mais na praça, de forma mais
para alcançar as pessoas que irão por ali passar. E à tarde nós estaremos entrando mais profundo nessa paraxá de Re. Re é ver, veja. Então, está nos acompanhando aí a minha esposa, tá também a irmã Lucineide, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, minha irmã, Shabbat Shalom a todos. Então ele fazia assim uma tefilá, uma oração, para nós assim iniciarmos essa prévia. E eu vou falar um pouquinho de cada coisa. Nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, meu Pai, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de vir nessa noite de Shabbat, assim falar da Tua grandeza, falar do que o Senhor passou para Moisés, e Moisés passou para o nosso povo, e do nosso povo para nós. Eterno Deus, que nessa noite o Teu Rua possa nos guiar, possa falar de forma clara em nossos corações, que possamos estar atentos à Tua voz, Pai. E assim, meu Pai eterno, eu te suplico em nome de Yeshua, o meu Rei. Amém. Então, meus irmãos, maravilha, né? Shabbat Shalom, a irmã Neide, Shabbat Shalom, minha esposa. Então, vamos falar um pouco dessa paraxá. Re, tema principal, ver. Ponho diante de vós a bênção e a maldição. Está em Devarim, Deuteronômio capítulo 11, 26. Ou seja, o nosso Deus, ele dá para nós o poder de decidir, né? Eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, né? Então Deus, ele não força ninguém a servir a ele não força ninguém a obedecê-lo, a adorá-lo. É um Deus educado. O nosso Deus, ele nos influencia a ser como ele é, no caráter. Porque é diferente de quando você faz as coisas, quando uma pessoa lhe força a fazer algo que você ainda não aceita, que você não quer. É diferente de quando você sente no coração de fazer. Você faz por amor, você faz por reconhecimento. Então aquilo que Deus coloca em nossos corações, ninguém vai tirar. Então por isso, meus irmãos, que eu falo em todas as minhas mensagens que o Eterno tem guiado a minha falada do poder dele, que é o Evangelho. Eu tenho falado às pessoas, façam tudo por amor a Deus. Façam tudo aquilo que o Eterno colocar em seu coração. Não faça nada forçado. Não faça nada porque eu falei que tem que fazer. Ou que outro disse. Não. Faça as coisas quando você sentir no coração, né? Faça as coisas quando você sentir no coração. E o nosso Deus, ele coloca diante de nós, diante dessa paraxá, de ver que eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Em outra passagem, o próprio Moisés fala, direcionado por Deus, escolha a bênção, escolha a vida. Então isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Quando o Eterno coloca em nossos corações, não há peso, não há fardo. A irmã Gelsa também está aí também, Shabbat Shalom, a irmã Gelsa, a todos os nossos irmãos que têm nos acompanhado a cada live, a cada shiur, a cada pregação. Tem sido maravilhoso estar com vocês, mesmo um pouco distante, mas presente, né? E quando chega Shabbat nós ficamos alegres porque é o dia que nós conversamos com nossos irmãos, que nós fazemos live e vimos nossos irmãos, né? E futuramente, com fé em Hakadosh Baruch Hu,
eu estava pensando em falar com nossos irmãos, na hora da oração, eu mandar o link. Se um dos irmãos quiser fazer a oração também, vai fazer ao vivo, né? Vai fazer ao vivo. O computador ainda não está 100% ainda, mas assim que tiver 100% eu vou mandar para os irmãos que quiser fazer a oração naquele dia ao vivo, estará fazendo também, né? Está participando mais, né? Se envolvendo mais com as coisas do Eterno, porque, meus irmãos, as coisas do Eterno, quanto mais nós nos envolvemos, mais é bom para nós, mais nós nos elevamos diante do Criador, mais próximo da pureza, da santidade nós estaremos, né? Então, por isso que, trazendo aqui em memória, por isso que muito do nosso povo queria morar perto do Beit Hamikdash. Por que eles queriam morar perto do Beit Hamikdash? Porque a presença do Eterno estava naquele local. Então, quanto mais próximo do Beit Hamikdash fixo, o templo sagrado, mais as pessoas sentiam o poder de Deus. Então, vamos ver futuramente com o Fé no Eterno, nós vamos fazer isso, vamos colocar, vamos mandar o link para cada irmão, a irmã Gelsa, a irmã Neide, seu Edivaldo também, né? Vou botar também seu Edivaldo fazer oração também ao vivo aí para todo mundo ver, né? Então todos são úteis no reino de Deus, né? É bom frisar que o reino de Deus, ele surgiu antes das religiões. As religiões veio surgir depois do terceiro século. Depois do terceiro século, né? No ano 300 e tanto. Né? Então, antes mesmo de surgir as religiões, já existia o reino. Porque João Batista falava assim: eu convertei-vos porque o reino de Deus está próximo. E o nosso Mele Yeshua fala assim: arrependei-vos porque o reino de Deus está diante de vós. Né? Então, a melhor coisa é você pertencer ao reino. Quando você pertence ao reino, você sente a paz, você sente a shalom. Né? Então, futuramente vamos fazer isso, né? Os irmãos quiserem se apresentar para orar ao vivo, vai estar orando junto comigo, né? Um orando de cada vez também, e um participando, o outro também, e assim nós iremos nos fortalecer mais, né? Então aqui nesse tema de reer e ver, o Eterno põe diante de nós, diante de vós, a bênção e a maldição. E aqui nessa paraxá, nessa prévia dessa paraxá tão maravilhosa, segundo os nossos sábios, os sábios perguntam por que a Torá diz ver, singular, e depois diante de vós, plural. Por quê? Segundo os nossos sábios, porque começa com a decisão individual, responsabilidade individual, escolha individual. Mas depois vem a responsabilidade coletiva. Mas para ter a coletiva, primeiro precisa ter cada um individual. Né? Então, segundo um dos sábios, um dos sábios chamado Rashi, um dos mais intérpretes, um erudito da Torá, um dos grandes que interpretou a Torá. E também aqui outro sábio também, Rambam acrescenta que Moisés não apresenta apenas dois destinos futuros. Ele chama Israel a discernir espiritualmente a realidade presente. A bênção começa quando se vive a aliança com Deus. Olha que maravilha. Então são essas midrashes dos sábios que edificam o que nós citamos, porque foram homens que o Eterno abriu o entendimento. A partir do momento que não fala nada que fere a espinha dorsal, a qual Machia está ali, nós citamos os sábios, mas não estamos apoiados
em tudo que os sábios falam e nós estarmos que nem uma catende, não. Nós estaremos analisando à luz das escrituras o que os sábios falam, né? Então, porque o maior sábio é o nosso rei, o nosso Melemachia. Então vamos partir agora, vou dar uma pincelada de cada coisa nessa prévia. O livre-arbítrio. Esta paraxé é um dos maiores textos bíblicos sobre a escolha. Deus não força ninguém. Ele mostra vida ou morte, bênção ou maldição, fidelidade ou idolatria. Mas diante de Moisés repetirá, escolhe, pois, a vida, em Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Olha que maravilha, como é o nosso Deus, meus irmãos. Ele não força os seus filhos a lhe obedecer, a lhe adorá-lo. Ele não força ninguém a nada. Mas ele coloca diante de nós a vida ou a morte. Ele coloca diante de nós a bênção ou a maldição. A fidelidade, você tem o poder de ser fiel a Deus, de querer ser fiel. Ou também ser um idólatra. Deus ele vai respeitar a decisão de cada um. Se a pessoa quiser ser um idólatra, adorar imagem de escultura, adorar a si próprio, adorar filho, Deus ele não vai se opor a isso. Ele não vai se opor a isso. Né? Ele não vai se opor, ele vai respeitar a sua decisão. Porém, cada decisão tem as suas consequências. E tem consequências que vêm logo e tem consequências que demoram de vir mais. Ele fala assim, sentirei os vossos pecados quando vos ser achado. Então, quando é que nós sentimos nossos pecados? Quando nós formos achados pelos nossos delitos. Né? Pelos nossos delitos. Deixa eu consertar aqui que saiu da posição. Então, pelos nossos delitos. Deixa eu consertar aqui que saiu um pouco da posição aqui. Então, meus irmãos, o que o Eterno quer o que o Eterno quer é que nós viemos pedir ajuda a Ele. E lá no capítulo 30 de Deuteronômio, Moisés fala, escolhe, pois, a vida. Ele dá um conselho, escolhe a vida, porque a vida você vai ter de Deus a atenção dele. Você vai ter de Deus a sua recebe, a sua graça, a sua bondade. Mas diante do poder de escolha que ele deu a cada um, ele não vai interferir. Né? Ele não vai interferir na decisão de ninguém. Né? Porque o nosso Deus, ele é um Deus de amor e de justiça. Então aqui, o livre-arbítrio, nós lemos que Deus não força ninguém a nada. Aqui nós também vemos aqui que a idolatria, fala também da idolatria, fala do lugar escolhido por Deus. Um dos assuntos mais importantes da Paraxá, a Torá repete diversas vezes o lugar que o Senhor escolher. Segundo Urashi, trata-se do local onde futuramente seria estabelecido o Beit HaMikdash em Jerusalém. E Rambam observa que Deus centralizou a adoração para preservar a pureza do culto e impedir a mistura com práticas pagãs. Então, irei assim entrar mais nessa parte da idolatria. Hoje vai ser um mais didático, mais centralizado para o estudo. Então a idolatria ordena destruir completamente os idólatras. Mas os rabinos ensinam que a idolatria começa antes no coração. Hoje ela pode parecer como dinheiro acima de Deus, poder, fama, ego, tradições colocadas acima da vontade divina. Meus irmãos, tem pessoas que pensam que idolatria só é prostrar-se diante de uma imagem. Não, a idolatria é mais profunda do que isso, do que prostrar diante de uma imagem. Idolatria pode ser eu colocar o dinheiro, é tudo aquilo na realidade que eu dou atenção,
que eu gasto mais o meu tempo do que a Deus. Idolatria é aquilo que eu me dou mais do que ao seu Deus. Então isso pode ser o dinheiro, pode ser o poder, pode ser a fama. Tem pessoas que idolatram a si próprio. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar de a lenda do Narciso. Narciso ele era idólatra de si próprio, porque ele achava ele tão belo, tão bonito, que ele se casou com ele próprio. Isso é uma idolatria. Tanto é que, segundo os mitos, se eu não me engano foi na parte lá da Grécia, ele morreu afogado, porque ele viu o seu semblante na água e ele pulou dentro da água para assim beijar, namorar a própria imagem dele, e aí ele não sabia nadar, morreu afogado. Então por isso que se tira o narcisista, né? É aquela pessoa que é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, sempre eu. Então o que acontece? Isso é uma idolatria. A idolatria é tudo aquilo que eu coloco na frente do meu relacionamento com Deus. Isso se torna uma idolatria, se torna como é que eu posso falar, como é que dá outro nome, um amuleto, né? Um amuleto. Então, e tem pessoas que é idólatra com Deus. Como é que pode ser isso, Pablo? Ser idólatra, adorar a Deus e ser um idólatra, né? Então, esse é um estudo maravilhoso. Hoje eu não vou falar sobre isso, mas amanhã à tarde estarei falando como pode ser eu adorar a Deus e eu ter Deus como um idólatra, ser um idólatra diante de Deus, né? Isso pode acontecer, tá? Inclusive dentro dessa paraxá aí, né? Essa paraxá tão maravilhosa. E também o ego, as tradições que as pessoas colocam, né? Que as pessoas colocam acima dos decretos que Deus determinou. Isso é uma idolatria, né? Tem pessoas que têm apego, tudo que vê, né? Se impressiona e acaba se idolatrando, e pior ainda, o Eterno fala assim, que aquele que idolatra algo se torna como aquilo, torna sem vida, a pessoa se torna um morto. A pessoa que idolatra uma imagem, que idolatra o dinheiro, o poder, a fama, o ego, as tradições acima da vontade divina, ele se torna irracional, se torna um animal. Se torna um animal. Infelizmente, se torna um animal. Porque se torna como o próprio objeto que não tem vida, né? Então isso é profundo. Então vamos falar agora dos falsos profetas. Vamos falar dos falsos profetas agora. Os falsos profetas, um dos textos mais fortes da Torá, mesmo que um profeta realize sinais e levar o povo para longe de Deus, ele é falso. O princípio milagre nunca substitui a fidelidade à palavra de Deus. Em Devarim, capítulo 13, fala do falso profeta, meus irmãos. As pessoas têm vivido em uma geração que se impressiona muito com o movimento pentecostal, o movimento dos milagres, do falar em língua, do dar recado, de visões, as pessoas se impressionam muito com isso. Mas na realidade, quem procura esses sinais, quem fica invocado com isso, não são os servos do Eterno. Quem fica invocado com isso são aqueles que não têm compromisso com Deus. É os ímpios. Tanto que o primeiro evangelho, o segundo e o terceiro, fala muito de milagres, de prodígios, porque era para alcançar os que estavam fora de uma aliança com Deus. Já o livro de João
fala bem menos, fala mais de palavras, fala mais de relacionamento, fala mais de retornar para Deus, de comunhão com Deus. Fala mais de palavras. Então aqueles que ficam invocados com milagres, com prodígios, em dar recado, quem procura isso são os que não têm compromisso com Deus. Mas lá em Provérbio diz, se não houver profecia, o povo se corrompe. Mas lá também as pessoas só citam só esse trecho. Mas em Provérbio diz, mais felizes é aqueles que guardam a Torá. Olha que maravilha. Que as pessoas só citam só uma parte, né? Aqui em Provérbio, deixa eu ler aqui para assim não ficar só em minhas palavras. Em Provérbios, deixa eu ver onde está Provérbios. Aqui, Provérbio, cadê? Então, meus irmãos, é maravilhoso a palavra de Deus. Cadê? Provérbios, deixa eu aqui. Provérbios, deixa eu ver. Provérbios capítulo, cadê? Aleluia, amém. Provérbio, Mislei, Provérbio, capítulo 29, versos 18. Sem a visão profética, o povo fica sem controle. Mas aquele que busca a Torá é feliz. Porque se todos guardarem Torá, não precisa de profecias. Não precisa de milagres. Não precisa disso, porque a Torá, ela restaura a alma. A Torá é Mashiach e Yeshua. Quando Mashiach e Yeshua, a Torá personificada que é Yeshua, quando está dentro de nós, vai trazer para nós suavidade, vai trazer para nós descanso, vai trazer para nós restauração. As pessoas ficam muito seguras nos prodígios, falar em língua. Então aqui, voltando aqui para Devarim 13, diz que se surgir no meio de vocês um profeta, um sonhador, e ele profetizar e realizasse esse sinal, as pessoas se apegam logo, né? Quando alguém falou algo e se cumpriu, quando alguém operou milagres, já começa, vamos naquela igreja, porque lá está tendo milagre. Chegou um visitante de fora, um pastor que operou milagres, falou a vida da pessoa toda. As pessoas gostam desse movimento, né? Gostam desse movimento. Vamos lá ver o profeta que curou, colocou lá, expulsou o demônio, colocou a mão, o pessoal caiu. Mas só que as pessoas que assim se deixam seduzir pelos prodígios, milagres, pelos sinais, é porque não conhece Torá. É porque não conhece. Porque mesmo que ele fale um sonho, ou profetize, ou opere milagres, você vai saber se ele é de Deus, se ele confirmar a Torá. Se ele confirmar a Torá, o conselho de Deus, ele é profeta de Deus. Mas se ele falar assim, vamos a outros deuses, vamos adorar Mamon, vamos idolatrar o rabino tal. Opa! Aí você tem que ficar esperto, porque o próprio Yeshua diz que naquele dia muitos falarão, Senhor, nós profetizamos, nós curamos, nós expulsamos demônio em teu nome. Sim, mas eu não te conheço. E mais ainda, Yeshua fala de forma dura, ele fala assim, eu não te conheço, aparta-te de mim, se afaste de mim, eu não quero meia com você.
Você ao longo de sua vida, você agiu de forma contrária aos meus decretos. Você afrontou-me. Você me colocou como um mentiroso. É isso que Yeshua vai dizer, com outras palavras. Então Yeshua, ele foi reconhecido como filho de Deus, como o Meler. Não foi porque Yeshua fez os milagres, não. Se fosse assim, Elias também fez milagres. Outros fizeram, Eliseu. Tiveram outros que operaram milagres diante da Taná, diante dos profetas. Operou milagres. Mas Yeshua, ele foi reconhecido como o Filho de Deus, foi porque ele confirmou a Torá. É porque ele elevou a Torá como suprema. Como suprema. Por isso que ele é o Filho de Deus. Se Yeshua tivesse vindo e negasse Torá, ele não era o meu Mashiach. Ele não era o meu rei. Porque o meu rei, ele tinha que confirmar a personalidade, o caráter do Pai. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai, como é que o Filho vai chegar hoje e vai desfazer o que o Pai decretou? Não pode ser isso. A primeira aliança no Sinai e a aliança renovada, que foi o período de Mashiach, da morte e ressurreição dele. Está escrito lá em Jeremias 31. Ou seja, a Torá vai sair do livro, vai sair da pedra e vai vir para dentro do coração. É isso que as pessoas não entendem. Então, os servos do Eterno, eles não se enganam com profecias, com milagres, com falar em línguas, com dar recado. E tudo tem que ser alinhado com a palavra de Deus. Seja ele rabino, seja ele profeta, seja ele evangelista, seja ele roxim, seja ele chamachim, seja ele quem for. A palavra do Eterno, ela é a verdade. Ela é verdadeira. A palavra de Deus é o caráter dele, manifestada na pessoa de Yeshua. Então agora vamos para as cacherutes, leis cacherutes. Eu serei mais breve, porque é uma prévia, A Torá representa os animais, a Torá apresenta os animais puros e impuros. Os comentaristas entendem que essas leis ensinam disciplina, santidades, distinção entre Israel e as nações. Então o que acontece? As leis alimentares, pessoas falam que as leis alimentares, quem não tem um conhecimento é pecado. Não entra na categoria de pecado, entra na categoria de impureza. Impureza ritualmente. Categoria de pecado é quando você transgride, quando você afeta a moral. Quando você transgride a lei moral, o caráter do Eterno. Quando você transgride aquilo que o Eterno falou que não é para fazer e você assim contamina não só o corpo, mas a Neshama, a Nefesh. Então o que acontece? Então o gentio pode guardar as leis cacherutes? Pode sim. Pode, e eu acredito que deve. Por quê? Agora, não como é ensinado aí, forçado, você come ou você está em pecado, não é isso. A responsabilidade de guardar a Torá é do nosso povo de Israel. Os gentios, eles são convidados a guardar no tempo deles. Eles não podem ser forçados a guardar as leis alimentares. Se você ouvir alguma pregação, as pessoas falar que você é obrigado, isso não está de acordo com a Torá. Porque a própria Torá diz que aqueles que se contaminassem com um animal impuro ou com algum cadáver, ele poderia, depois do pôr do sol, entrar no Beit HaMikdash. Ele poderia fazer isso, depois que viesse a ingerir, viesse a botar para fora, depois do pôr do sol. E quando as pessoas são contaminadas moralmente, as pessoas não tinham, era proibido, senão morria.
entrar no Beit HaMikdash. Então é bem claro isso a Torá. Então o que acontece? Agora eu vou partir para o dízimo. O dízimo, como era o dízimo naquela época. Pega um pontozinho aqui do dízimo. A Paraxá ensina que a parte da produção deveria sustentar. Então o que era o dízimo antes? Será que era dinheiro? Shekel? Shekel é bom, shekel é bom. Shekel, o shekel é bom, mas o shekel pode ser um amuleto, né? Então, se colocar o coração no shekel, mais do que é o Criador, se torna uma pedra de tropeço. Então, aqui o dízimo, a Paraxá ensina que parte da produção deveria sustentar os levitas. Olha só, olha para que serve o dízimo. O dízimo, ele é um princípio que foi assim estabelecido antes mesmo que a Torá viesse ser escrita, revelada. O patriarca Abraão, nosso patriarca, ele assim deu a Melquisedeque, né? a 10ª parte ele deu ali, e também Jacó deu também ali, fez também um voto ao Criador. Então o que acontece? O que é hoje, né? Antigamente era grãos. Os levitas, então o dízimo era para sustentar os levitas, para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. O princípio é esse. Mesmo que não existe o Beit HaMikdash fixo, mas hoje o dízimo ele é bíblico, ele continua sendo bíblico. Porém, tem sido usado de forma inadequada, tem sido usado de forma para enriquecimento ilegal, tem usado de forma sem sabedoria. Então, o dízimo ele é para quê? Manutenção da sinagoga, da igreja, do salão de reunião, o que for. É para manutenção, para pagar água, para pagar luz. É para primeiro olhar para ver se tem algum necessitado dentro, né? Eu já ouvi casos de um rapaz lá de Deus falou assim que a mulher chegava diante da oferta, colocava lá o dízimo, e o irmão percebeu, e quando foi na casa dele lá, estava, sabe o que? Comendo, sabe o que? Ovo com farinha. Ovo com farinha. Ovo com farinha. Então, a liderança estava indo lá visitar, a liderança estava acompanhando as ovelhas para saber o que estava se passando. Não estava não, não estava não. Mas com certeza a mesma liderança ia descer o pau nas ovelhas que não tivesse aliada com o dízimo, porque aquele que não dá o dízimo, o nome vai lá para o mural para dizer que não deu o dízimo naquele mês. Eu não estou aqui dizendo que você não deva dar o dízimo. Você deve dar o dízimo, porque é um princípio bíblico. Agora, se você tem a coragem de cobrar, você também tem que ter a coragem de ir nas ovelhas, saber se elas estão passando necessidade. Porque o dízimo é também para ação social também. Aqui, o dízimo, o princípio os estrangeiros, as viúvas, os órfãos e as viúvas. Ação social, tzedakah. Tem feito isso? As pessoas não têm feito. E outra coisa, o dízimo não é só dinheiro. Se a pessoa, por exemplo, eu sou um advogado e eu quiser dar o meu dízimo em forma de serviço em prol da sociedade, eu estou dizendo isso aqui com bases no conceito judaico. Se eu quiser dar o dízimo, por exemplo, eu trabalho de advogado, eu sou um advogado criminalista e eu quero tirar o meu dízimo em serviço, eu quero tirar aquele tempo que eu tenho para em prol de quem não tem condições de pagar um advogado. Também é válido.
Não é só ir lá e soltar o dinheiro, não. Não é só isso, não. Eu posso dar em trabalho para a igreja. Eu posso fazer isso. Isso é um dízimo. Né? Isso é um dízimo. Isso aqui não é um pensamento do Pablo. É um pensamento do conceito judaico. É porque, na realidade, o que acontece quando as pessoas não dão o dízimo, eles usam lá em Malaquias, olha, vocês estão roubando a Deus. Aqueles versículos isolados que não está falando para a igreja, não está falando para o povo, está falando para os sacerdotes, está falando para aqueles líderes. Não estava falando para a igreja, não estava falando para o povo, para as ovelhas, não estava falando isso. Mas os líderes hoje, né, pegam esses versículos isolados para descer o sarrafo, né, para bater, aproveitar a autoridade que tem e bate nas ovelhas. Vão pagar? Vão pagar no momento certo. Né? Porque o dízimo, ele é em pró, ele é para manutenção, o princípio bíblico é esse. Quem precisa na igreja? O irmão está passando um aperto forte. Então vai ser ele. Vai ser tudo para o irmão? Não. É dividido. Né? Isso. Isso aqui, a palavra de Deus diz isso. Né? Isso é um conceito bíblico. Então vamos para o lado do dízimo. Vamos agora para a parte do Shemitah. A cada 7 anos, né, cancelavam-se as dívidas. Então, a cada 7 anos tinha o ano Shemitah, né, libertava os servos hebreus que muitas das vezes compravam algo e não tinham como pagar, se tornava escravo durante 7 anos. Depois era libertado até mesmo um equilíbrio social, né? E até mesmo para não se tornar escravo permanente, porque se o Eterno libertou o nosso povo da escravidão, o irmão vai estar alegre em ter o seu irmão escravo? Então, não é justo. Né? Então, aqui, para a conclusão, e assim as 3 festas de peregrinação, que é Pessa, Shavuot e Sukkot, que são as festas de peregrinações que o Eterno assim ordenava para que viesse caravanas de longe iam para Jerusalém. Né? Então, eu fui muito longe, agora eu vou assim. É muito bom a palavra do Eterno, né? A gente se empolga e vai aprendendo, e isso é maravilhoso. Então, meus irmãos, então amanhã às 10 horas estaremos assim ministrando essa palavra tão maravilhosa na Praça José Bastos, através de Yeshua. Peço também aos irmãos, né, que continue orando pelas nossas vidas, né? Orando pelas nossas vidas, pela minha vida, pela de Juliana, da irmã Neide, da irmã Gelsa, irmão Adivaldo, um orando pelo outro, meus irmãos. Um orando pelo outro, porque na realidade a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta é contra os espíritos da potestades, contra aquilo que nós não vemos. Então, um orando pelo outro, assim, está intercedendo um pelo outro, né? Para que o Eterno continue assim, se mostrar presente como tem se mostrado em nosso meio, nos fortalecendo, nos dando assim, nós estamos sabendo das coisas até antes mesmo que aconteça. Isso é a direção de Deus. Isso é a direção de Deus. Né? Quando o Eterno nos dá o discernimento, nós sabemos antes mesmo que as coisas venham acontecer. Isso é discernimento que o Eterno tem nos dado. É o segundo maior dom. Né? Então, e outras coisas também. Às vezes é um sonho. Vixe, o Senhor me falou isso essa noite. Olha, acordei e aconteceu isso. Então, isso é a direção de Deus. Isso é Ele confirmando os nossos passos. Né? E automaticamente nós temos confirmado a Torá. Nós temos confirmado a palavra dele. Né? Então, que o Eterno nos abençoe. Ele assim está fazendo até filar. Em nome de Yeshua. Nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, meu Pai, agradeço ao Senhor por essa prévia tão longa dessa paraxá, né? Qual será ministrada amanhã no Shaharet Shabbat, na praça ali, José Bastos. Eterno Deus, que desde já eu te suplico que não seja eu falando, meu Pai, mas que seja o Senhor nos conduzindo, os meus lábios, que não seja falando nada de mim mesmo,
E que tudo o que for falado, meu Pai, que seja para a honra e glória do teu santo nome, seja para edificação, para a construção e para a shalom, meu Pai. Meu Pai eterno, abençoe cada um dos nossos irmãos que estão presentes nessa live, que estão presentes num grupo. Rogando, meu Pai, que o Senhor continue a fortalecer a cada um, completando o que falta, meu Pai. Nos deu uma noite maravilhosa em tua presença e que o Ruach HaKodesh possa assim visitar cada um e fortalecer em nome de Yeshua. Amém. Então, meus irmãos, é muito bom estar com vocês. Hein? É muito bom estar com vocês e sabendo que todos vocês estão bem. Né? Que o Eterno assim abençoe e logo mais estaremos novamente ao vivo. Que o Eterno abençoe com rica recebe a cada um, com muita shalom, com muita plenitude e inter não é o costume até até ao amanhecer até em pé.